Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 64, publicado em 27 de junho de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Nosso tema de hoje é autorreflexão e autoobservação com o Enneagrama. E eu quero explicar por que eu uso essas duas palavras. É porque fala-se muito de autoobservação, mas muito pouca gente sabe do que se trata. Muita gente acha que a autoobservação é uma coisa que ela não é. E existe uma diferença entre essas duas coisas, a autorreflexão e a autoobservação. Adianto que ambas são importantes. São importantes e complementares, mas a autoobservação é algo mais sofisticado até do que a autorreflexão. Os dois requerem maturidade, as duas coisas requerem maturidade, autodesenvolvimento, humildade e, ao mesmo tempo, uma capacidade de um compromisso com fazer trabalho interior, trabalho de autodesenvolvimento. Então vamos lá. O que é autorreflexão? Autorreflexão é algo que, por exemplo, se obtém com terapia, embora a pessoa também possa fazer sozinha e possa fazer junto com outros amigos, sobretudo se você vem em trabalhos, cursos ou retiros, por exemplo, da CP, as pessoas fazem muita autorreflexão e em conjunto, né, entre os participantes. E essa autorreflexão tem a ver com lembrar de algo do passado distante, ou mais ou menos distante, ou de curto prazo, mas sempre o passado. E eu vou dar alguns exemplos. Depois de estudar o Enneagrama e descobrir o meu tipo, eu falo, é por isso que eu ajo assim. Isso é uma autorreflexão. Ou, nossa, olha, no ano passado, quando neste relacionamento meu, na minha vida, eu falei algumas coisas, fiz algumas coisas, me senti de determinado jeito, era isso que estava por detrás. Isso é uma autorreflexão. Ou então, eu me dou conta que 1 ou 2 dias atrás eu estava com uma reatividade qualquer e não consegui me livrar dela. Ou, por exemplo, quando eu falo, então aqui eu tenho responsabilidade sobre isso. Aqui fui eu que realmente estava exagerando. Então, isso é autorreflexão. É um olhar para o passado com uma experiência cognitiva, mental, de análise do que aconteceu. E essa experiência mental pode nos trazer a uma experiência emocional e uma experiência instintiva. Nas formas mais clássicas de terapia, é isso que se faz. É algo baseado na autorreflexão, o indivíduo consegue desenvolver muito essa competência, mas para alguém que quer se desenvolver um pouco mais espiritualmente, a autorreflexão não é suficiente. Existe a autoobservação também. A autoobservação não chega a estar nas dimensões superiores ou nos níveis, nos centros de inteligência superiores, como a gente já descreveu aqui num episódio lá atrás. Mas ele é bastante sofisticado, é uma das últimas partes da personalidade antes da gente começar a nossa transcendência para estações espirituais e níveis de consciência um pouco mais avançados, né? O nível 4, mais especificamente, que eu descrevi aqui também nos episódios, vários episódios que gravamos sobre os níveis de consciência. Então, quando falamos de autoobservação, falamos de testemunhar o que está acontecendo conosco neste exato momento, em tempo real. Então é sempre no presente, até porque muito do trabalho de autodesenvolvimento espiritual
passa por aprendermos a estar no aqui e no agora. E se não estivermos, não transcendemos. Então, a autoobservação é a própria capacidade de olhar para dentro, observando o filme do que está acontecendo com a gente neste exato momento. Isso se faz não com a cabeça, não com o coração, não com a barriga, com as vísceras, mas sim com uma estrutura específica que pode ser chamada do eu observador ou o eu que testemunha. Então, tem vários nomes dependendo do autor, mas isso quer dizer quase que uma câmera que a gente tem de vídeo ligada em algum local, por exemplo, aqui em cima, em cima da cabeça, um pouco mais à direita, assim, olhando para nós e apenas observando. A autoobservação não se faz com análise, se faz com testemunha. Eu estou presente, vendo o que está acontecendo. Estou testemunhando. E aí eu não me julgo, eu não tenho falta de aceitação, eu aceito completamente o que está acontecendo. Eu não me puno, não vou para a culpa, porque a culpa faz com que eu espirale para baixo no nível de consciência. E também eu faço isso de maneira necessariamente relaxada, com um grau de relaxamento muito alto. E em presença. Presença é estar totalmente com a gente mesmo. Começando com uma dimensão corporal, de se sentir totalmente no corpo, mais ou menos sentindo que eu sou um corpo, ao invés de eu tenho um corpo. E aí eu me sinto enraizado, me sinto com os pés quase que afundando no chão. Então isso é uma experiência mais de presença, e aí nela a autoobservação fica mais natural. Mas é preciso desenvolver essa capacidade de autoobservação, testemunhando, olhando para dentro. Existe, inclusive, muitas tradições que falam do terceiro olho, né? Que é esse local entre os dois olhos físicos, um pouquinho acima deles, e que nos permite olhar para dentro com mais qualidade. E, independente disso, a autoobservação é algo que me faz verificar coisas de todos os tipos. Por exemplo, se eu estou com a minha musculatura toda relaxada ou não. Pode ser do ombro, pode ser os inúmeros músculos que temos na face, ou o volume da minha voz, ou quanto na minha mão eu estou carregando tensão nesse momento, e sentir as minhas pernas, os meus pés no chão, enquanto eu falo com vocês. E relaxar tudo isso. Então, a autoobservação passa muito por aí. Mas também uma autoobservação de cunho emocional. Se eu tenho alguma emoção que estou sentindo nesse momento, e saber dar um nome a ela, saber qual é, né? E observá-la, sem querer fazer nada a respeito. Tá? Em autoobservação, a gente não tenta fazer algo a respeito, porque a gente sai desse modo mais receptivo, que é fundamental para se auto-observar. A gente vai para um modo ativo e aí deixa de se observar. Né? E também algo dos padrões mentais, observar um pouco os pensamentos que estão vindo para mim, o quanto o volume de pensamentos está aumentando, eu estou ficando mais ansioso ou menos ansioso. E então isso é um dos princípios também da meditação. E já tivemos lá atrás um episódio sobre meditação com a Maria Inês Paz Lourenção. Quem quiser revê-lo vai gostar. Mas é uma característica fundamental como base da meditação, porque em meditação a gente precisa desse relaxamento e dessa capacidade de olhar para dentro. Bem, definido isso, vamos falar um pouco sobre um ponto de autorreflexão e um ponto de autoobservação para cada um dos 9 tipos do Enneagrama. Começando com o 8, eu normalmente começo com 8, às vezes mudo, mas hoje eu vou começar com o 8, que é o primeiro aqui dos tipos instintivos, o 8, o 9 e o 1. Então, um ponto de autorreflexão para quem é 8. Conseguir refletir sobre o quanto eu
observo as coisas ao redor, prestando atenção em justiça, poder, dominação que está ocorrendo. E o quanto eu passo a olhar só isso. Uma outra coisa, e a gente falou um pouco disso no episódio de foco de atenção, né? Pro tipo 8. Mas também o quanto que eu começo a ficar mais exagerado, começo a me exceder, e de qualquer forma, pode ser na voz, pode ser na energia, ou até no entusiasmo. Outra coisa é observar o quanto eu começo a pensar em retribuição, normalmente não tão boa, né, para alguém que me fez alguma coisa, ou alguém que fez alguma coisa para outra pessoa, né, aquele troco, né, como eu começo a pensar sobre isso, o que tem a ver com a fixação que o Eneagrama descreve de vingança, tá? Para o tipo 8. Também já tivemos outro episódio falando apenas das fixações. E muito bem, então isso é uma autorreflexão, alguns pontos de autorreflexão para o 8. E de autoobservação? Bom, a luxúria, que é a paixão, tem a ver com excesso, mas eu posso flagrá-la já no começo dela estar aumentando, né? Que quando eu começo a respirar mais intensamente e com uma respiração mais curta, ou eu inalo, né? Ou inspiro mais ar do que necessário e começo a aumentar meu nível de energia, expandindo essa energia do meu coração e, consequentemente, do meu corpo. E como eu faço coisas do tipo, eu começo a me animar demais com alguma coisa, ou eu começo a sentir algo de maneira tão intensa, e observar a intensidade crescendo em mim, né? Eu sinto primeiro, depois eu penso, e aí vou para sensações também, porque a luxúria, que é o excesso, está no coração. Então começa com o coração. Então, isso é um ponto de autoobservação. O que eu quero dizer é, se o 8 conseguir observar, se você for do tipo 8, conseguir observar essa energia crescendo e discernir a diferença entre o antes e o depois, o que acontece com você, com o seu corpo, com tudo, tua sensação inteira de ser, aí você vai estar observando a própria construção da paixão da luxúria para muito em breve conseguir ter opção de ir por aí ou não, né? Conseguir relaxar, diminuir a energia e entrar um pouco mais em paz. Porque uma coisa que as 9 paixões dos 9 tipos geram em nós é a perda da paz interior. Então passemos para o 9. Um ponto ou dois aqui de reflexão, autorreflexão, para quem é do tipo 9. O quanto eu tenho me deixado de lado, né? Pensa nos últimos tempos todos, o quanto você priorizou outras pessoas e outras coisas, outros processos, e não as suas verdadeiras prioridades, né? Próprias. Também o quanto você se permitiu tomar a liderança de processos de transformação, mesmo que isso implique ir contra. Quanto você evita conflitos. Tudo isso são pontos de reflexão. Mas aí o ponto de observação, auto-observação para o 9, é mais ou menos assim. Observar quando você começa a ter uma sensação mais ou menos de névoa ao redor da sua cabeça, que faz você não saber muito bem o que você quer, por onde ir, o que dizer, né? E fica um pouco tudo embaçado, numa coisa que eu não sei muito, me sinto um pouco perdido. Ou também no coração, uma anestesia assim do coração que me faz não saber o que eu estou sentindo e, portanto, não falar sobre isso, né? Não colocar a devida importância nessas coisas. Essas coisas que eu estou relatando são decorrência da paixão da preguiça e um pouco também do mecanismo de defesa da narcotização, que descrevemos aqui num episódio apenas nos mecanismos de defesa. E isso o 9 pode observar
a partir do momento que vê que essa névoa está começando a aparecer. E ela acontece porque eu perdi contato com o que está dentro de mim e passei a ir para fora e me distrair com o que está fora. E isso gera um pouco dessa névoa, né? Eu me desconectei de mim. Então observe isso enquanto acontece. Você que é do tipo 9 pode treinar isso. No tipo 1, uma autorreflexão é sobre o quanto eu sou autocrítico e o quanto eu me puno com culpa, com autocontrole, com rigidez comigo mesmo, e o quanto isso é muito mais do que as outras pessoas fazem. E qual é o efeito disso em mim? O que eu perco com isso? E também como eu uso isso para me defender no mundo e para construir toda a minha personalidade mais perfeccionista, ou que tem que buscar perfeição, conforme aí o subtipo. E o ponto de autoobservação é olhar para a sua própria rigidez, sobretudo no corpo. O tipo 1, por conta da paixão, que é a ira, ele fica com essa tensão nos ombros, no lábio, assim, puxando o lábio para dentro, né, nos olhos, franzindo a sobrancelha, e nos ombros, também no abdômen, e, enfim, nas pernas que se juntam. Então, isso acaba sendo um ponto para um se observar. Quando é que eu estou me tornando rígido demais e também sério demais? Ou se eu estiver tendo humor, o quanto esse humor está sendo ácido, né? Por conta da ira. Ou nervoso, principalmente por um autopreservação, às vezes pode ter um sorriso mais nervoso. Mas, em geral, os uns sorriem menos, riem menos. Então, eu me torno mais sério, além de mais tenso. Será que você, como pode treinar a autoobservação para ver quando essa tensão e rigidez começam a aumentar em você? E aí, depois conseguir observar um ponto onde você pode frear esse processo e fazer diferente? Passemos para os tipos emocionais. O tipo 2, ele pode refletir um pouco mais sobre o quanto ele busca ser importante e especial para as outras pessoas e o quanto ele depende que os outros gostem dele. Algo assim, será que é da sua conta o quanto os outros gostam de você ou não? Talvez não seja seu problema, né? Então refletir sobre isso. O quanto você põe atenção excessiva nisso e também o quanto você se dedica a observar o que o outro sente, o que o outro precisa e como você vai se adaptar a isso, além de observar o quanto você transforma quase tudo em relacionamentos e também leva as coisas mais para o lado pessoal, tentando entender o que é isso, porque às vezes o 2 nem mesmo entende o que é isso. É algo que fica um pouco mais ponto cego. E aí, como autoobservação, começar a observar quando você, do tipo 2, começa a se sentir super bem com você mesmo, com alguma pessoa, quando você começa a ficar super feliz. Lamento dizer que isso, em geral, é o orgulho, tá? É o orgulho falando, uau, olha que bacana, consegui o que eu mais precisava, né? Que é ser especial, ser importante na vida daquela outra pessoa. E isso é uma energia que começa a aumentar no meu coração. E começar a observar um pouco mais isso de alegria, né? E quando é que ela vem? E lá para frente conter, para viver um pouquinho mais na paz interior, na neutralidade, na moderação dos sentimentos, né? Que é fundamental para para superar a paixão do orgulho e entrar na humildade, né? Não me fazer tanto assim, né? E aí também, quando eu me decepciono, me frustro, o desinflar que vem depois do inflar do orgulho, também é orgulho. Isso eu só desinflo algo que eu inflei antes, né? Ou seja,
Eu desinflar significa que eu tenho uma grande expectativa. E aí, isso é o orgulho. Eu observar o quanto eu também murcho, né? Depois me decepciono, me frustro, e o quanto isso tem a ver com algo que te domina, que é a paixão do orgulho, se você for tipo 2. Então, observar esse processo do aumentar da animação e do diminuir da animação. E ver o quanto isso te torna refém dos processos que acontecem com as demais pessoas. Tipo 3. As pessoas do tipo 3 têm uma característica de fazer demais e não parar. Então, vale a pena refletir um pouco mais sobre o quanto você se cansa, o quanto você não põe pausas e quais os riscos que você corre em relação a isso. É um pouco do uso da flecha 6, de reflexão olhando algum grau de risco, né? E tivemos aí episódios falando das flechas do Enneagrama, que são recursos de crescimento, de desenvolvimento muito importantes para todos nós. Então, observar o que eu estou perdendo, assim, o que eu estou deixando de fazer, né? Ou de apenas ser, descansar, e assim, o que está acontecendo com os meus relacionamentos. Observar o que alguém me falou, me deu de feedback, e observar também o quanto eu começo a aumentar o ritmo e fico impaciente se eu não tivesse ritmo mais alto. Outro ponto de autorreflexão, para quem é tipo 3, é olhar para essa tendência, esse momento em que eu afasto os sentimentos que estão vindo na minha direção para poder performar. Então, o quanto eu bloqueio e afasto esses sentimentos ou tento me distrair deles fazendo alguma coisa. E isso não é ideal para o seu crescimento, se você for tipo 3, tá? Mas, no ponto da autoobservação, eu diria que uma das coisas que você do tipo 3 pode observar com esse testemunhar que a gente falou, é testemunhar quando você começa a mudar de jeito conforme o ambiente. Mas mais fácil ainda, observar o momento imediatamente anterior a isso, que é você sentir o que o outro deseja, começar a prestar muita atenção no que se espera de você. E aí depois você muda você mesmo, sem perceber, porque a paixão é o auto-engano, né? E aí observar também uma coisa que todo tipo 3 faz, que é encontrar pessoas que sejam bons exemplos de sucesso e que fazem as coisas de um determinado jeito que eu passo a admirar e, sem perceber, eu começo a copiar, quase que numa mímica daquela pessoa, com um mecanismo de defesa da identificação. Então, observar quando você começa a admirar muito uma pessoa, idealizar essa pessoa e começar a se ver nela, se espelhar nela, porque logo depois você se transforma nela de uma maneira muito parecida. Então, a autoobservação de você olhar demais para o outro com admiração é algo que você pode fazer. Na hora que você vai começar a fazer, você observa: olha, eu estou olhando para essa pessoa e agora começo a admirá-la e já começo a exercitar a minha própria transformação no meu coração para me parecer como ela. Ah, então vou interromper isso. Eu paro de olhar para essa pessoa preferencialmente e olho para mim. Quem sou eu? Ao invés de quem é ele ou ela, né, para eu copiar. Já quem é do tipo 4 pode refletir sobre o quanto tem de dificuldade de valorizar o que está presente e quanto coloca de atenção ao que está ausente, né? Ou também uma nostalgia do passado, uma idealização do futuro. E a gente descreveu bastante isso no episódio tanto da fixação da melancolia, quanto no episódio que falamos aqui dos focos de atenção, bem recentemente. E também um ponto de reflexão, se você for do tipo 4, é refletir
sobre o quanto você se compara com as demais pessoas e observa o que a pessoa tem que aparentemente você acha que você não tem. E o quanto você passa a desejar ter ou ser daquele outro jeito, daquela outra pessoa. E o quanto isso te prejudica, né? Porque cada um é individual, único. E isso é a paixão da inveja ou da comparação excessiva. Agora, um ponto de autoobservação, se você for do tipo 4, que eu indico bastante, é observar o quanto você está no seu mundo interior. O quanto você está passando tempo demais dentro de você, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e observando o que está acontecendo contigo. Ou seja, sendo autorreferente, né? Estando dentro de você, refletindo sobre as suas coisas, as suas emoções, as suas questões, sobre você, em síntese, né? O quanto você passa de tempo no seu mundo interior. Então, observar, e é uma autorreflexão, mas observar quando você está no mundo interior, aí você sente que está tudo sendo ativado dentro, uma coisa assim de muita vida aqui dentro, de muito estímulo, parece muito colorido aqui quando eu sinto, quando eu penso, e aí observar que você está dentro de você, e aí que você não está observando de verdade nada lá fora. As coisas lá fora estão passando só pelo seu filtro e o seu viés disso que se passa dentro de você. Você quer ter uma experiência interior dessas coisas lá de fora, ao invés de simplesmente olhar para as coisas lá fora como elas são e ficar com elas, que podem ser pessoas às vezes, como elas são, sem trazer necessariamente para dentro do seu coração para você se comparar, né? Então, a autoobservação aqui é como é diferente a sensação quando você consegue ir para fora desse seu mundo interior, e olhar as coisas, as pessoas como elas são, sem trazê-las para dentro para avaliar, julgar, sentir. Como é diferente essa sensação lá de fora versus essa sensação aqui dentro? Tipo 5, começando com os tipos mentais, a nossa última tríade aqui. O 5, ele pode ter uma autorreflexão voltada a o quanto ele acaba diminuindo a sua própria energia e desenvolvendo essa crença de que vai faltar energia para ele. E que ele precisa economizar, então ele tem que se afastar, tem que ficar mais recluso, tem que deixar de falar, tem que desistir de alguma coisa, ou tem que fazer menos em algum processo que está em curso. O tipo 5 também tem um ótimo ponto de autorreflexão nisso de que ele não acessa as emoções. E observa os outros, veja como eles acessam. E procurar não achar que isso é melhor, porque muitos 5 falam, essa pessoa é muito emocional, como se isso fosse um problema, e não até uma qualidade, né? Uma pessoa que sente. E observar o quanto o coração não é utilizado, é mais na reflexão do que na observação, na verdade. Agora, como autoobservação, o 5 pode olhar para o momento em que ele começa a se fechar. Eu, por exemplo, como 5, tenho um hábito de autoobservação que é observar como o meu coração, quando está aberto para alguém ou numa situação, ele vai se fechando que nem uma janela com duas persianas, assim que duas folhas de madeira, assim que vão se fechando para dentro. E eu observo isso e fico triste com isso, porque eu estou deixando de sentir e deixando de perceber a vida, né? De entender o que está acontecendo. E aí eu posso decidir voltar a abrir o meu coração, né? E ficar um pouco mais conectado, o que me traz de volta uma sensação de vida. Mas antes eu tenho que observar o fechamento, né? Observar que eu estou me desvinculando, me desassociando daquela situação, daquela pessoa e me isolando. Tipo 6, o tipo 6 tem a autorreflexão de da sua própria
ansiedade que vem dos pensamentos muito excessivos, né, uma carga muito elevada de pensamentos, com o viés de fazer cenários de piores hipóteses, né, o que pode dar errado, tudo o que pode dar errado. Então, observar a sua tendência a olhar riscos, perigos, ameaças como foco de atenção. E aí ter uma definição de tentar acalmar os pensamentos. E também a ansiedade, o quanto vocês têm que fazer as coisas para agora, ou que tem que ser o solucionador de problemas, ou o quanto ele fica ansioso para querer tentar evitar que algo de ruim ocorra, né? E aí, na autoobservação, você do tipo 6 pode desejar observar no seu corpo quando você começa a ficar mais agitado, né? Que aí vem a ansiedade e o medo logo depois, né? Você está calmo e começa a pensar sobre alguma coisa, e isso traz para você essa consequência de falta de relaxamento, de perda do relaxamento e de ficar tenso, né? A ansiedade, o medo também, procure observar como um coração trêmulo, um coração que está se sentindo meio solto, assim, que não está repousando sobre a barriga e que, portanto, se sente inseguro, né? Observando isso até do ponto de vista físico mesmo, do coração agitado, assim, com um batimento mais acelerado. E também observar o quanto você começa a ficar mais tenso e que pode dar uma relaxada. E uma das coisas muito boas para os 6 nisso, aliás, é fechar os olhos, né? Para muitos 6 isso ajuda, para outros não, tá? Mas o fechar os olhos significa que você não vai escanear o ambiente com os seus olhos, porque muitas vezes os olhos são estratégicos para o tipo 6 ficar prestando atenção em problemas, ok? E por fim, o 7. O 7 é um tipo que pode refletir sobre aquilo que não terminou, aquilo que deixou em aberto, ou a quantidade de frentes abertas que não favorecem você do tipo 7. E aí observar como você começa a tentar para você mesmo encontrar justificativas do porquê que é bom manter aquilo em aberto, que é a defesa da racionalização. Não te faz bem e ponto. Também observar algum momento que você do passado que você fugiu da dor e do sofrimento, né? Refletir sobre isso. Já como ponto de autoobservação, procurar identificar aquele momento que você se sentiu atingido por alguma coisa, que é uma má notícia, um sentimento difícil, ou um problema, assim, um conflito num relacionamento, né, ou algo que aconteceu com você que não é bom. E aí você se sente mal e faz aquilo passar tão rapidamente, olhando para um aspecto bom, para o outro lado para ver algo mais agradável, e o quanto você busca esquecer isso, colocar no fundo da mente, assim, onde você não vai acessar, né? Então, observar esse processo acontecendo. E é muito rápido, né? Mas quanto mais se desenvolve essa capacidade de autoobservação, mais capaz a gente fica de flagrar essas coisas, mesmo que muito rápidas. E um último ponto aqui de autoobservação, para você que é do tipo 7, é observar o quanto você também, mais ou menos como o tipo 2, começa a ficar empolgado com alguma coisa e sai um pouco dos limites, né? Às vezes tomando decisões impulsivas, falando coisas impulsivamente e também ficando muito à mercê do prazer, né? Um prazer que, de preferência, tem que ser saciado de uma forma o mais rápido possível, se não imediata. E esses são pontos aí de autorreflexão e autoobservação. E aí, vale a pena encampar algum desses pontos aí para você? Começar a fazer disso algo que você coloca na sua agenda e pratica regularmente? A autorreflexão e a autoobservação são, em algumas tradições espirituais, a coisa
que de mais importante a gente pode fazer para evoluir. Algumas tradições falam que isso é, inclusive, suficiente, tá? Tradições mais baseadas na meditação, que basta observar, basta olhar para dentro. Então, isso é realmente central. Eu, pessoalmente, não acho que é tudo. Acho que tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer no caminho interior, mas eu acho que é uma parte significativa, sim, e eu torço para que você, depois desse podcast, possa reforçar essa sua prática, tanto de autorreflexão quanto de autoobservação. Fica aqui meu muito obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo do Enneagrama. Você nos ajuda bastante se você fizer uma boa avaliação para nós na sua plataforma de podcasts, tanto com as estrelinhas quanto com comentários, que também nos ajudam bastante. E um obrigado ainda mais especial para os nossos alunos nos nossos cursos. Tem muitos brasileiros e portugueses fazendo, por exemplo, nossos cursos online, que contam com tradução do inglês para o português, além de que a gente tem toda uma agenda de cursos, né, que pode ser consultada no nosso website. E para um nosso obrigado muito especial também para os membros da CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos, que lá você vai passar o tempo que quiser, com um acervo gigante de vídeos, webinars e também materiais diversos que gravamos com muito conteúdo interessante de Enneagrama. Se você é alguém que gosta do podcast e quer ir ainda além. Vale a pena, é uma anuidade que tem um preço promocional no Brasil e em Portugal, e lá tem língua inglesa e portuguesa. Então, por favor, veja lá, você vai gostar, não vai se arrepender, e considere então se tornar um membro da CP Online. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.